Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23 até o versículo 27, na direção do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Aleluia. Talvez uma palavra muito forte. Talvez essa palavra no teu coração ela vai bater como algo que não te cairá bem. Mas assim como diz Apocalipse capítulo 3, Deus só exorta quem ama. E se Deus te corrigir nesta hora, é porque Ele te ama muito. Na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema Estar Firme é a receita. Você está firme com Deus? Será que se hoje Ele te chamar, você vai dizer: eis-me aqui? Temos que fazer essa pergunta todos os dias, se estamos ou não estamos prontos. Hoje eu recebi uma foto de uma multidão de pessoas que foram queimadas na Nigéria. E eu respondi que eu gostaria de estar lá. Talvez só Deus saiba. Eu não sei. Nós não nos conhecemos. Porque falamos e muitas das vezes não fazemos. Talvez se eu estivesse lá para ser queimado, talvez negaria ou não. Então, para que não haja dúvida no teu coração, busque a Deus, consagre tua vida, esteja sempre pronto, para quando a situação acontecer, você não negar a sua fé. A receita é estar firme. Essa é a receita para a tua vida. Livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23 diz assim, ó: E dizia a todos:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para nós é difícil negar a si mesmo, deixar de lado nossos desejos e seguir a Cristo. Eu sei que é difícil. Às vezes é quase impossível para nós. Temos que agradecer a Deus todos os dias pela presença do Espírito Santo que nos convence. Eu entrei em contato com a minha esposa, dizendo para ela que amanhã eu preciso ir numa consagração pela manhã. Isso já é o Espírito Santo de Deus me incomodando. Porque se depender de nós, não buscamos. Negar a si mesmo é difícil. Negar os desejos carnais que nos agradam e seguir a Jesus, seguir a retidão, é difícil. Mas Jesus sabe disso e agradece. Temos que agradecer a Deus todos os dias pelas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. É o que diz Lamentações capítulo 3. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Não tenha medo da morte. Esteja firme com Cristo. Tape as brechas, que você não vai temer o que pode te fazer o mal. A incerteza, a insegurança, o medo nos domina porque não nos preparamos. Se Jesus é o dono da vida, então por que você teme a morte? No livro do Apocalipse ele diz que tomou a chave da morte e do inferno. Então ele também é o dono da morte. Você só morre se ele quiser. Não existe bala perdida para nós. Essa semana saiu uma reportagem de que um pastor, ele foi assaltado, estava junto com sua família dentro do carro. E após ele ter entregue ou entregado o carro, o bandido atirou nele. Você acha que foi uma coincidência? Ou foi a hora daquele homem? Entenda uma coisa. Se hoje não for o dia da tua morte, pode acontecer o que for, que não vai descer à sepultura. Tenha a convicção de que o dono da vida está contigo. E se hoje for o dia de você ir para a glória, de você descer o pó da terra, não há nada que impeça. No ano de 2005, eu tinha 17 anos. Eu ainda não era um convertido. Eu não tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador. Eu sofri um acidente de carro com os meus primos. 6 pessoas haviam dentro daquele carro. Eu, meus 2 primos, um amigo e 2 garotas. Uma das garotas morreu nesse acidente.
E essas outras 5 pessoas sobreviveram. Não tinha um convertido dentro daquele carro. Eu sofri traumatismo craniano. Eu quebrei a mandíbula e o maxilar. Eu desloquei a minha clavícula, a minha bacia. Eu quebrei o dedo. E hoje, para a glória de Deus, estou vivo. Eu poderia ter descido ao pó da terra, mas a hora, quem sabe, é Deus. O Senhor Jesus é o dono da vida. Ele é o dono da morte. Ele diz para os discípulos: és-me dado todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz no livro de Colossenses que Ele é a cabeça dos principados e das potestades. Então o mal só vai te tocar se você permitir, se você der legalidade. Mas no momento em que você se arrepender, você volta, você permanece, você continua sendo filho. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 2, que as nossas iniquidades, elas que fazem separação entre Deus e nós. Tape as brechas. Não deixe o mal te dominar. A Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 11, no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava morto há 4 dias. Cheirava mal. Estava envolto a ataduras. Se cheirava mal, quer dizer que já estava cheio de bicho, faltando pedaços. Os órgãos não funcionavam. Mas sobre a palavra do dono da vida, Lázaro veio para fora. E ele teve que sair daquele lugar. O sangue teve que dar jeito de continuar bombeando. O coração tinha que voltar a funcionar. Os órgãos tiveram que voltar ao seu estágio normal. Porque a voz daquele que manda foi pronunciada. E diante da palavra de Jesus, tem que acontecer um milagre. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas se Ele te prometeu é que vai se cumprir. Ainda que esteja demorando, fique firme, não negue a sua fé. Na hora certa vai acontecer. Jesus fez aquele milagre para ir contra o conhecimento daqueles homens que tinham o conhecimento da lei. Eram homens religiosos. Naquela época, os judeus acreditavam que até o 3º dia o espírito ele ficava pairando, ele rodeava o corpo. E até o 3º dia eles acreditavam que uma pessoa podia ressuscitar. Após o 3º dia, todas as chances no entendimento deles se acabava. Mas Jesus ele mudou tudo. Ele quebra protocolos. Eu não sei o que estão dizendo contra a tua vida. Ainda que estejam te colocando para baixo, dizendo que você não vai conseguir, não vai alcançar.
a partir de hoje, tenha a convicção de que o dono da vida, o mestre, aquele que tudo pode, aquele que quando fala acontece, está contigo. E hoje é o dia do milagre na tua vida. Porque o sobrenatural, ele não pode acontecer se você não acreditar nele. Esteja firme. Versículo 25. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Corremos atrás de tanta riqueza, de tantas coisas, e deixamos passar o mais importante, que é a palavra de Deus, a nossa vida no altar do Senhor. Eu sei que isso acontece na tua vida, acontece na minha. Necessitamos de dinheiro para comprar coisas, para pagar contas, honrar com compromissos. Mas tenha a convicção de que, se Deus não permitir, nada disso vai ser possível. Lembra que foi Ele que abriu a porta de emprego para você. Foi Ele que te deu o sustento. É Ele quem usa as pessoas para te abençoar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Talvez esteja precisando você colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, para que o milagre aconteça. Talvez nessa hora Deus está falando para você ficar firme com Ele, que as coisas vão acontecer e você não está entendendo. A atitude não pode ser de outro, tem que ser tua. Deus quer contigo. A intimidade Deus quer contigo. A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir, Deus vai suprir. Mas temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Olhe para a tua vida nesta hora. Aonde precisa ser mudado, aonde precisa ser transformado. Em primeiro lugar, precisa de uma atitude da tua parte, para que Deus faça o milagre depois. Não espere Deus agir primeiro. Faz você, para que depois Deus faça. Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Falamos de tantas coisas, conversamos de tantas coisas, mas muitas das vezes ficamos receosos, com medo de ser um peixe fora d'água quando falamos de Jesus. As pessoas elas aceitam tudo, mas quando se ouve de Jesus, elas não aceitam. Elas têm o seu pensamento formado. É nessa hora que você tem que agir de sabedoria, não de julgamento. As pessoas elas questionam, assim como os homens outrora, diante da doutrina de Jesus, que a princípio passava por cima de muita coisa, quando na verdade
era o amor em primeiro lugar. Aqueles homens queriam tudo para si. Eram homens maus, que usavam a palavra para seu bel prazer. Então, por causa disso, estude a palavra para você explicar. Muitas das vezes aquele que questiona, ele só quer aprender, ele está cheio de dúvidas. E se você não tiver paciência, você perdeu mais uma alma. Então depende de você, não depende de Deus. Esteja preparado não para afrontar, mas para tirar dúvidas. E não se esqueça de que essa é a tua missão, ganhar almas. Como diz Mateus capítulo 28, versículo 19, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-as a guardar todas as coisas e batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Faz a obra de um pastor, faz a obra de um missionário, faça a obra de um evangelista, de um obreiro, de um diácono, faça a obra de pregação do Evangelho. Deus, ele não precisa de você. Deus, ele não precisa de nenhum ser humano. Mas ele conta conosco para ser usados pelo Espírito Santo para falar do Evangelho. Uma certa feita, eu vinha trabalhar, estava eu de caminho e separei um panfleto que estava dentro da minha mochila e entreguei para um morador de rua. Ele não aceitou. Foi embora. E eu fiquei muito triste. Cheguei a me emocionar na rua, falando com Deus, orando para que Deus perdoasse aquele homem. E todos os dias que eu trabalhava, eu passava por aquele homem e não falava nada com ele. Só pedia para Deus ter misericórdia. Até que um dia ele estava deitado na rua e eu parei do lado dele e ele olhou para mim. Eu virei para ele e falei assim: vou ser bem curto e objetivo nas minhas palavras para contigo. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu na tua vida para que hoje você estivesse desta forma. Mas eu tenho algo para te falar. Um dia, Jesus vai te tirar dessa situação, vai te arrancar desta vida e vai te dar vitória. Porque Jesus te ama e tem obra na tua vida. Toquei no ombro dele e disse: fique na paz. A obra quem faz é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você não falar nada, não vai acontecer nada. Faça a obra. Fale do amor de Jesus. Apenas isso. A Bíblia diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esteja sempre pronto, esteja sempre preparado.
A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 4, que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E a Bíblia diz que o inimigo, quando tentou a Cristo, os 40 dias, tentou a Jesus em cima da palavra. E ele vai tentar você em cima da palavra. Então esteja preparado para se defender em cima da palavra. Não com xingamentos, com afrontas, com palavras de baixo calão. Não. Esteja preparado para combater com o inimigo na palavra, com sabedoria, com ousadia, com inteligência. Não se esqueça de que você representa a Jesus Cristo nesta terra. Você é a igreja. Não se esqueça disso. Versículo 27. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Creio eu que ele estava falando de seu irmão, o discípulo amado, João. De todos os 12 apóstolos, João foi o único que não teve uma morte truculenta. João foi o único que viu todos os seus dias passarem com largura, mediante uma promessa que Jesus fez. Que importa que ele me veja vir na glória? Jesus fez uma promessa, porque os discípulos eles brigaram entre si, entre aspas, para saber quem era o preferido. Jesus já tinha dito para eles, em outras palavras, que o preferido era João. A Bíblia não diz porquê, mas entendemos que ele era o mais chegado. Aquele homem foi visitado por Jesus na ilha de Pátimos, uma ilha de bestas feras, aonde somente as piores pessoas eram exilados ali. A história conta que ele foi condenado a ser jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E quando ele foi jogado ali para morrer por causa da pregação do Evangelho, por falar de Jesus Cristo, ele já com uma idade avançada foi lançado ali dentro como castigo, porém ele não se queimou. Ele nadou naquele óleo fervendo e se espantaram. Mediante a uma ordem de um grande imperador. Por causa do medo, lançaram ele nessa ilha. Só que tinham tanto medo dessa ilha que nem ancorar na ilha ancoravam. Largaram ele na metade para ele ir nadando até a ilha. Ele já com uma idade avançada, ele era idoso. E lá ele escreve para nós o fim e todas as coisas contidas no livro do Apocalipse. Todas as revelações ele fala para nós. Não importa o que aconteça na tua vida no dia de hoje, ou o que vai acontecer no dia de amanhã, as promessas elas precisam ser cumpridas na tua vida.
Mas, ainda que elas não se cumpram, tenha a convicção de que Deus tem algo muito maior preparado para a tua vida. Então esteja pronto para isso. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Não se importe pelas manifestações negativas que acontecem na tua vida. Tudo tem que acontecer, porque os sinceros têm que se manifestar. Não se esqueça que aonde há luz, trevas não habitam. Coloque Jesus na frente da tua vida. Tenha a convicção de que você está numa grande obra. Você está numa grande obra. Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua. Não se esqueça que estar firme é a receita. Fique firme. O dia pode ser hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Fique firme. A receita é essa. Deus abençoe.